Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Um avião de pequeno porte com 5 pessoas a bordo explodiu ao tentar pousar no aeroporto de Ubatuba, no litoral de São Paulo. 4 passageiros da mesma família sobreviveram. O piloto não resistiu aos ferimentos. O nosso colega Ari Peixoto está no local do acidente e traz os detalhes. Olá, Ari, boa noite. Olá, Cris, boa noite a você, boa noite ao Celso. O jatinho modelo Cessna Citation partiu de Mineiros, em Goiás, com destino aqui a Ubatuba. O avião tentava pousar quando saiu da pista, cruzou a avenida, atingiu a mureta da orla e só parou na areia da Praia do Cruzeiro. Com o impacto, a aeronave pegou fogo. O piloto morreu, mas os 4 passageiros, um casal e os 2 filhos pequenos sobreviveram. Uma mulher que passava pela orla foi atingida e também teve ferimentos. Chovia na hora em que o avião tentava pousar, por volta das 10 da manhã. O jatinho tinha capacidade para 7 passageiros e estava com a documentação em dia. E veja também. Quem são os passageiros do avião que explodiu no litoral de São Paulo? Peruíbe, na Baixada Santista, está debaixo d'água. Em apenas um dia, choveu previsto para todo o mês. Presidente Lula diz que é extremamente grave o fim da moderação de conteúdos nas redes sociais. Líder da oposição na Venezuela é liberada após detenção pelo regime de Nicolás Maduro. Tenista João Fonseca, de 18 anos, vai disputar o primeiro Grand Slam da carreira. Técnico do Novo Horizontino trata câncer raro no pulmão e inspira jogadores na disputa pelo título da Copinha. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. $500 quilos de cocaína foram apreendidos numa lancha no litoral de São Paulo. A polícia acredita que criminosos tenham traçado uma nova rota marítima para trazer drogas para o estado. Os 500 tijolos de cocaína estavam escondidos nesta lancha atracada em Guarujá. A droga estava prestes a ser transferida para outra embarcação quando policiais fizeram a abordagem. Os suspeitos conseguiram fugir. Segundo as investigações, a cocaína apreendida saiu do Paraguai e, por via terrestre, foi levada até o litoral do Paraná. Lá foi colocada na lancha que seguiu até o litoral paulista. A polícia acredita que a droga seria transportada por rodovia até a região metropolitana de São Paulo. Essa rota usada para trazer cocaína para o Brasil foi descoberta a partir de uma investigação que começou em junho. Desde então, a polícia procurava pelo local escolhido pelos traficantes para desembarcar a droga no litoral paulista. O estado de São Paulo foi o destino de mais de 33% de toda a cocaína apreendida no país entre janeiro e novembro do ano passado. Segundo o delegado responsável pela operação, a rota descoberta era bastante usada pelos traficantes. A gente tem mais elementos e nós vamos buscar mais informações para tentar identificar os verdadeiros responsáveis, né? Achar os responsáveis por esse tráfico. Propriedade do barco, onde o barco ficou instalado, as rotas que esse barco seguiu. Por causa da violência no Rio, uma das instituições de saúde mais importantes do Brasil foi obrigada a adotar hoje o trabalho remoto para proteger os servidores. A determinação veio depois de um dia de tiroteio que perfurou a janela da fundação e feriu com estilhaços uma funcionária. Um dia depois da invasão de traficantes às dependências da unidade, hoje o trabalho foi remoto na Fiocruz. O serviço de transporte, a creche e as visitações ao museu tiveram as atividades suspensas. O motivo alegado foi a incerteza sobre a possibilidade de novas operações policiais, como a de quarta-feira. O confronto dos agentes com os criminosos provocou a morte de 2 suspeitos em Manguinhos, na zona norte do Rio. Um dos tiros atingiu uma sala onde se produz vacinas e uma funcionária acabou ferida por estilhaços. Imagens de drone mostraram os traficantes fugindo do campus.
O supervisor de vigilância da Fiocruz chegou a ser levado para a delegacia, acusado de dar apoio aos criminosos. O funcionário prestou depoimento e foi liberado. Somente trabalhadores de serviços essenciais vieram aqui à Fiocruz nesta quinta-feira. Uma mudança na rotina após um dia de violência. Com mais de 124 anos de história, a Fundação é considerada uma das mais importantes na área de ciências e tecnologia em saúde no mundo. O campus é cercado por comunidades controladas por facções rivais. De um lado fica o Complexo de Manguinhos, dominado pelo Comando Vermelho. Separada da Fundação pelas pistas da Avenida Brasil, está a Vila do João, no Complexo da Maré, onde o poder do crime está nas mãos do 3º Comando Puro. Uma proximidade que põe em risco quem trabalha na produção de medicamentos e vacinas que são oferecidos de graça ao Sistema Único de Saúde. Ninguém gostaria de que acontecesse um fato como aconteceu, de repente um tiro e acabar atingindo, impactando a Fiocruz. Mas, inevitavelmente, isso acontece porque criminosos acabam atirando, revidando, né, confrontando com a polícia de forma irresponsável e atirando para todos os lados. O avião que explodiu no litoral de São Paulo precisaria de uma pista maior do que a disponível em Ubatuba para pousar. As informações são do manual do fabricante da aeronave e do aeroporto. 4 pessoas de uma mesma família ficaram feridas e o piloto morreu no acidente. Uma câmera de segurança registrou o acidente. A imagem é forte. O avião sai da pista, atravessa uma avenida, explode e só para na areia da praia. Pessoas que passeavam por ali saíram correndo. No jatinho modelo Cessna Citation estavam o piloto e 4 passageiros da mesma família, 2 adultos e 2 crianças. Eles vinham de Mineiros, cidade no sudoeste de Goiás. O piloto, identificado como Paulo Segueto, morreu no local. Os passageiros sobreviveram, foram resgatados e levados a um hospital da cidade. Este motorista de aplicativo foi uma das pessoas que foram socorrer as vítimas. Eu só consegui enxergar o avião estourando alambrado. Sinceramente, eu não pensei em nada. Eu fiquei em choque. Eu só quis descer do carro para ver se tinha acontecido algo mais grave ou não, se tinha sobreviventes, para poder ajudar. Outras pessoas que também presenciaram a queda ajudaram a retirar os sobreviventes do avião. Estas imagens mostram a aeronave voando baixo sobre o céu de Ubatuba, momentos antes do acidente. Chovia no momento do acidente e a pista estava molhada. Em entrevista ao jornalismo da Record, o diretor executivo da concessionária do aeroporto afirmou que a pista não tinha tamanho suficiente para um pouso seguro, ainda mais levando em conta essas condições climáticas e a direção de onde o jato vinha. Existem 2 cabeceiras de pouso, a cabeceira da praia e a cabeceira oposta à praia. Na praia você tem 900 metros para pousar, tá certo? Na cabeceira oposta da praia eram só 600 metros. Para o diretor da concessionária do aeroporto, não era possível pousar com apenas 600 metros. Porque ele precisa de, no mínimo, pelos manuais técnicos, 789. Varia um pouquinho pela altitude. Vamos arredondar aí para 800 metros. Na velocidade que ele estava ali, ele não tinha como pousar. Não ia pousar. Equipes do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já foram acionadas para investigar as causas do acidente. Ainda nesta edição, novas informações do acidente de avião em Ubatuba e também do estado de saúde dos 4 sobreviventes. O presidente eleito Donald Trump está em Washington para o funeral do ex-presidente Jimmy Carter. No evento, Trump se encontrou com vários adversários políticos. Donald Trump e a esposa Melania participaram da cerimônia ao lado de outros ex-presidentes, como Bill Clinton e a mulher Hillary, além de George Bush e Barack Obama. O atual presidente americano, Joe Biden, e a primeira-dama Jill Biden ficaram próximos da vice, Kamala Harris. Já Donald Trump sentou ao lado de Barack Obama e os 2 adversários partidários conversaram de forma amistosa. O funeral também fez com que Trump estivesse próximo do ex-vice de chapa, Mike Pence. Por divergências políticas, os 2 não se falavam desde que Trump perdeu a eleição em 2020. Hoje, além de parentes,
O presidente Joe Biden discursou no funeral de Jimmy Carter, que morreu aos 100 anos de idade. As a private citizen in America. Logo após a cerimônia, o corpo de Carter retornou à Geórgia para ser enterrado. As homenagens ao ex-presidente Jimmy Carter acontecem em meio à preparação para a posse de Donald Trump em 20 de janeiro. Hoje, no Congresso, o deputado republicano Dusty Johnson apresentou uma proposta para permitir que o governo tente negociar a compra do Canal do Panamá. Autoridades panamenhas já disseram que a região não está à venda. Essa semana, Donald Trump sugeriu que o controle do canal deveria retornar para os Estados Unidos. Israel quer que o grupo terrorista Hamas divulgue uma lista com o estado de saúde dos sequestrados que estão há mais de 460 dias na faixa de Gaza. De longe, é possível ver explosões e colunas de fumaça no norte de Gaza. O exército de Israel atua no local para evitar o reagrupamento de terroristas. Os bombardeios acontecem um dia após o anúncio de que o corpo de um refém foi resgatado de um túnel. Hoje, centenas de pessoas participaram do enterro de Youssef al-Zayadni. Em Tel Aviv, a mãe de outro refém morto na faixa de Gaza reforçou o apelo por um acordo. Não queremos que mais pessoas se juntem nessa dor, disse ela. O porta-voz do governo israelense quer que o Hamas forneça uma lista com os nomes de todos os sequestrados e o estado de saúde deles. Um dos pontos sem acordo entre os dois lados diz respeito à libertação de homens com menos de 50 anos em troca de terroristas considerados valiosos. Segundo o jornal The Times of Israel, nos últimos dias as negociações têm se concentrado na exigência do grupo terrorista de que a guerra tem que acabar para que os sequestrados sejam libertados. No Líbano, há menos de 3 semanas para o fim da trégua com o Hezbollah, soldados da ONU patrulham a região da fronteira. Hoje, o parlamento libanês elegeu o ex-comandante militar Joseph Aoun como presidente do país. Ele se comprometeu a respeitar a trégua e garantiu que o Estado libanês terá o controle das Forças Armadas. O presidente Lula convocou uma reunião para avaliar o fim do sistema de checagem de informações nas redes sociais. Luiz Fara Monteiro tem os detalhes de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Muito boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. O presidente se referiu ao anúncio feito ontem pela Meta, dona do Instagram e do Facebook. Lula disse que a soberania dos países deve ser respeitada. O presidente visitou hoje a exposição de fotos sobre os 2 anos dos atos de 8 de janeiro no Palácio do Planalto. Durante a visita, ele criticou a decisão da Meta de acabar com a ferramenta de verificação de fatos. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode 2 cidadãos, não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. A reação do presidente veio 2 dias depois que o dono da gigante da tecnologia anunciou que as plataformas vão adotar as chamadas notas da comunidade. Segundo Mark Zuckerberg, os próprios usuários podem apontar se um conteúdo é falso ou ofensivo. O sistema é o mesmo praticado pela rede X de Elon Musk. Lula disse que vai se reunir amanhã com integrantes do governo para discutir as medidas adotadas pela Meta. A alteração no sistema de checagem do Facebook e do Instagram também foi motivo de questionamentos do Ministério Público Federal, que enviou um ofício para os representantes da Meta no Brasil, cobrando explicações. O MPF quer saber se o fim da checagem de informações vai ser estendido ao Brasil e o que as plataformas da empresa vão fazer para combater a desinformação. A Meta tem 30 dias para responder. A empresa não quis se manifestar, mas hoje atualizou os termos de uso no Brasil. No texto, diz reconhecer que usuários usam linguagem ofensiva e preconceituosa em discussões de temas políticos e religiosos, mas que as políticas da empresa foram criadas para dar espaço a esse tipo de discurso.
A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal investigam um suposto novo plano de atentado contra o presidente Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As investigações começaram a partir de uma denúncia anônima feita na segunda-feira à Polícia Civil do Distrito Federal. O caso foi compartilhado com o setor de inteligência da Polícia Federal, que apura os detalhes da suposta trama para matar o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Fontes ligadas à investigação afirmaram ao Jornal da Record que o suposto atentado estava programado para as próximas semanas. Segundo as apurações, os envolvidos planejavam usar granadas e explosivos, além de um fuzil. Também existem informações de que os trajetos de Lula e de Moraes em Brasília teriam sido monitorados pelos autores da trama. Os investigadores tentam localizar agora os supostos envolvidos no caso. Integrantes da PF e da Polícia Civil do Distrito Federal se reuniram hoje para definir os próximos passos da investigação. O caso está a cargo da nova Divisão de Combate a Atentados Criminosos e Antiterrorismo. O órgão foi criado no final do ano passado, na capital federal, depois que um homem morreu ao tentar arremessar explosivos contra a sede do STF. O caso é investigado em um inquérito específico, ainda em andamento na Polícia Federal. A suposta nova trama deve ser incluída no mesmo relatório que os investigadores devem enviar ao Supremo até o mês que vem. E você deve ficar atento porque circula nas redes sociais um vídeo falso criado por inteligência artificial que simula uma entrevista do ministro Fernando Haddad para anunciar novos impostos. O governo negou a criação das supostas taxas e, claro, a veracidade da gravação. O vídeo usa a imagem verdadeira de uma entrevista do ministro, mas o áudio e o movimento da boca dele foram alterados por computador. O conteúdo manipulado trata de supostas taxas para animais de estimação e mulheres grávidas, por exemplo, o que já foi desmentido pelo governo. Nesta quinta-feira, Fernando Haddad antecipou que o presidente Lula deve sancionar o projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União, mas com vetos. Tudo que tem impacto primário vai ser vetado. Então, porque era um acordo preliminar com o Congresso Nacional. O Congresso queria fazer a repactação, foi uma iniciativa do próprio Congresso, mas o pressuposto da Fazenda era esse. A AGU, a Advocacia Geral da União, deu 24 horas ao Facebook para remover o vídeo manipulado e falso com a imagem do ministro Fernando Haddad. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Celso e Cris. Obrigado, Fara. Veja a seguir. Líder da oposição na Venezuela é solta após ser detida em manifestação pelo regime Nicolás Maduro. A aeronave que explodiu no litoral de São Paulo pertence a uma família produtora de soja em Goiás. 4 pessoas sobreviveram. O Brasil é um dos países mais desafiadores para os negócios e uma das razões para isso é o emaranhado de leis tributárias. Assunto para a nossa Patrícia Lages. Oi, Pati, as empresas recolhem os impostos, mas a conta cai no bolso do consumidor, não é mesmo? Não tem almoço grátis nessa história. Não tem não, Cris, cai no consumidor. Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. Todos os custos e despesas de uma empresa são embutidos nos preços de produtos e serviços e acabam sendo pagos pelo consumidor. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário fez um levantamento e constatou que nos últimos 36 anos, desde a Constituição Federal de 1988, foram editadas quase 8 milhões de normas, o que representa, em média, 860 novas regras por dia útil. Dentre todas essas normas, mais de 517 mil foram especificamente sobre tributação, o que significa a criação de mais de 2 normas por hora. No mesmo período, o país passou por 19 emendas constitucionais só na área tributária, pela criação de inúmeros impostos e pelo aumento de tributos já existentes. Para tentar resolver esse problema, a gente acabou de aprovar uma reforma tributária. Será que isso vai mesmo melhorar? Você está otimista? Vamos ver, Cris. Olha só. A reforma tributária vai substituir 5 impostos sobre o consumo que são
PIS, COFINS e IPI, o ICMS e o ISS por um único tributo, que é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Isso vai simplificar bastante o sistema tributário, porém, ainda vai pesar no bolso do consumidor. No final do ano passado, o Senado aprovou a alíquota preliminar de 28,55%. A proposta ainda voltará para a Câmara dos Deputados, mas, se aprovada, o Brasil terá o maior IVA do mundo, superando a Hungria, que cobra atualmente uma alíquota de 27%. Cris, Celso. A famosa cunha fiscal, não é, Paty? É isso. Obrigada, boa noite. Ok. A líder da oposição na Venezuela foi presa hoje durante um protesto e liberada em seguida. Manifestantes foram às ruas da capital, Caracas, um dia antes da posse de Nicolás Maduro. Maria Corina Machado ficou 5 meses sem aparecer em público, temendo a repressão das tropas do governo. Hoje, um dia antes da posse de Maduro, ela liderou os protestos nas ruas. A Venezuela já decidiu. A Venezuela é livre. O regime acabou, disse Corina. Segundo a oposição, membros do regime de Maduro atacaram um comboio que transportava Maria Corina Machado. Houve disparos de armas de fogo. A líder da oposição ficou em poder dos agentes oficiais, foi obrigada a gravar vídeos e, em seguida, foi liberada. O governo de Maduro negou ter prendido a líder da oposição. Amanhã, Nicolás Maduro assume o 3º mandato consecutivo. Ele declarou vitória sem divulgar as atas eleitorais com a contagem dos votos. Diversos países não reconhecem a vitória, inclusive o Brasil. A oposição alega fraude e diz que o diplomata Edmundo González Urrutia venceu com mais de 7 milhões de votos. Urrutia está na República Dominicana e diz que amanhã vai tomar posse como presidente da Venezuela. Veja a seguir. Temporal causa transtornos em Peruíbe, na Baixada Santista. Em apenas 24 horas, choveu o previsto para todo o mês. E no esporte, a história do técnico de futebol que virou o jogo e venceu um grande rival, o câncer. Pix não vai ter taxa nem imposto. Receita Federal desmente fake news. Um homem morreu e 3 ficaram feridos num acidente na rodovia dos Bandeirantes, na Grande São Paulo. A polícia suspeita que eles participavam de um racha no momento da batida. Às margens da rodovia, muita destruição. Os brinquedos e a cadeirinha de criança estavam dentro deste carro, que ficou irreconhecível depois de ser atingido por um outro veículo e capotar várias vezes. A batida foi tão forte que arrancou quase 30 metros da barreira de proteção da pista. Um passageiro morreu a caminho do hospital. O motorista e 2 ocupantes ficaram feridos. No outro carro esportivo estava apenas o motorista, que teve ferimentos leves. O acidente foi de madrugada, no quilômetro 40 da rodovia dos Bandeirantes. Logo após a batida, outros 3 veículos esportivos pararam no local. Dentro do carro branco havia 2 placas, uma delas retirada da frente do veículo, de acordo com os policiais, para não ser multado pelos radares. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os motoristas dos 5 carros esportivos estavam apostando corrida na rodovia e foram autuados por racha. Todos fizeram testes de bafômetro que deram negativo. O caso foi registrado como acidente de trânsito, lesão corporal e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Os 2 motoristas envolvidos no acidente foram presos em flagrante. O motorista do carro branco foi algemado e levado para a delegacia, onde foi interrogado. Ele fala que conhece um dos envolvidos por redes sociais já para essa prática aí de andar com carros esportivos, encontro com carros esportivos. No depoimento, Antônio dos Santos Júnior contou que foi jantar com os pais em Jundiaí e que depois retornou para São Paulo, onde mora. Ele disse ainda que pegou escondido o carro esportivo do irmão. O motorista do carro prata foi preso após receber alta do hospital. Outros 2 passageiros do veículo também foram intimados a prestar depoimento. Agora voltamos a falar sobre o acidente com um avião de pequeno porte em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Os passageiros que sobreviveram foram transferidos para outro hospital da região. O repórter Ari Peixoto traz novos detalhes para a gente. Ari?
Oi, Celso. Os 4 passageiros do avião e a mulher que passava pelo local e foi atingida foram atendidos na Santa Casa de Ubatuba, que fica aqui pertinho da Praia do Cruzeiro. O menino de 6 anos foi o primeiro a ser transferido para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, cidade vizinha. Por volta das 5h30 da tarde, o homem de 45 anos, pai dele, e a filha de 4 anos, irmã do menino, também foram levados para lá. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os 3 estão em estado estável e conscientes. Segundo a mulher de 41 anos, que foi submetida a uma cirurgia, foi transferida um pouco mais tarde para o mesmo lugar. Equipes do CENIPA vão investigar o que causou o acidente com o avião, que está em situação regular. Celso, Cris. Obrigado, Ari. A aeronave que explodiu em Ubatuba pertence a uma família bastante conhecida de Goiás. Eles são grandes produtores de soja no estado. Esse vídeo gravado no aeroporto de Mineiros, na região sudoeste de Goiás, mostra a decolagem do Cessna modelo 525, que horas depois cairia em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Tem gente viva, parece que tem gente viva lá dentro. Na aeronave estava uma empresária Mireille Frias, de 41 anos, o marido dela, Bruno Almeida, de 45, e os filhos do casal, uma menina de 4 e um menino de 6 anos, além do piloto Paulo Segueto. O avião pertence à família Frias, que é bastante conhecida na região. Os Frias são grandes produtores de soja em Goiás. A família também desenvolve projetos ambientais com o replantio de árvores nativas na cidade de Mineiros. Já são mais de 2 milhões de exemplares plantados. A nascente do rio Araguaia, um dos maiores do país, fica numa das fazendas da família. O piloto Paulo Segueto era de São Paulo, morava em Goiás e trabalhava havia 10 anos para a família. Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens ao comandante. O comandante Segueto, um aviador muito experiente, cauteloso, caprichoso, um colega aí de muitos anos. Tem que aguardar o CENIPA, a gente tem que aguardar as investigações. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, foi entubado novamente no início da noite depois de apresentar problemas respiratórios. Amanhã, ele deve passar por uma traqueostomia. O prefeito está na UTI desde sexta-feira passada. O teto de uma academia de Belo Horizonte desabou no fim da manhã. 2 idosos estavam no local quando a estrutura veio abaixo. Eles foram encaminhados ao hospital. Em Goiás, 6 pessoas foram presas num esquema ilegal de máquinas caça-níqueis que movimentou 20 milhões de reais. 54 máquinas foram apreendidas. Um piloto de avião que estava desaparecido foi resgatado hoje com ferimentos leves. A aeronave caiu ontem em Nova Canaã do Norte, Mato Grosso, quando fazia a aplicação de defensivos agrícolas. O governo federal lançou um programa de combate à dengue. Em entrevista coletiva, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a instalação do Centro de Operações de Emergência para dengue e outras doenças como zika e chikungunya. Hoje também foi publicada uma medida provisória que autoriza o governo a pagar uma indenização no valor de R$60 mil às famílias de crianças com deficiência causada por infecção pelo vírus Zika, como microcefalia. A MP precisa ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado em até 120 dias para virar lei. A polícia investiga o desaparecimento de um piloto de avião que saiu de casa para trabalhar há quase um mês e não voltou. No último contato dele com a família, ele usou um telefone com prefixo da Bolívia. Rafael Alvarez Fonseca, de 38 anos, conhecido como Toco, tem experiência de 20 anos como piloto de avião e helicóptero. Ele é o filho caçula do seu Genildo. No dia 1º de dezembro, Rafael saiu de São Paulo para um trabalho em Manaus. De lá, embarcou num voo comercial para Goiânia.
quando recebeu uma proposta para pilotar um helicóptero em Barra do Garças, em Mato Grosso. No dia 16 de dezembro, Rafael conversou com o pai numa rápida chamada. No dia seguinte, respondeu mensagens da ex-mulher dizendo que estava voando e que não podia falar. Depois disso, a família nunca mais conseguiu contato com ele. Eu imaginei que ele pudesse estar doente, ter se perdido em algum lugar. Aí imaginei a possibilidade de ter um sequestro, de ele ter caído numa emboscada, de ele ter sido obrigado a fazer algum voo contra a vontade, numa região do narcotráfico. Então tudo isso passa pela nossa cabeça. Na última conversa com o Rafael, chamou a atenção do pai dele o prefixo que apareceu na tela do celular, um número da Bolívia. Desde então, seu Genildo tem tentado falar com o filho pelo mesmo número, mas sem sucesso. Vamos tentar de novo? Sim. Só chama. Só chama. Quem me dera ele atendesse esse número. A família registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que as investigações estão em andamento e que ainda não foi confirmado que Rafael esteve em Barra do Garças ou em qualquer outra cidade de Mato Grosso. O Ministério das Relações Exteriores acionou o Consulado-Geral do Brasil na Bolívia, que acompanha o caso. Se ele tivesse condições de se comunicar com a gente, ele já teria ligado. Nós não começamos o ano ainda, né? Ficamos parados no dia 20 de dezembro, né? Situação de aperto, de angústia. 2 policiais militares foram presos suspeitos de comandar uma quadrilha que praticava sequestros, tráfico e lavagem de dinheiro. O esquema movimentou 150 milhões de reais. A droga era enviada para o Porto de Salvador por facções criminosas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo as investigações, 2 policiais militares chefiavam o grupo responsável por receber e fazer a distribuição na Bahia. Além da parte de logística, também como pela criação de empresas fantasmas, tá, para justamente esse dinheiro estar transitando, circulando nessas empresas, tá, adquirindo joias, adquirindo veículos, imóveis. As investigações começaram com a morte de um dos principais traficantes da Bahia. A partir daí, a polícia descobriu que o crime teria sido encomendado pelos 2 PMs, com o objetivo de tomar a frente do esquema. A quadrilha movimentou cerca de 150 milhões de reais ao longo de 3 anos. 2 policiais militares da Ativa e outros 6 suspeitos foram presos nesta quinta-feira, nos estados da Bahia, São Paulo, Ceará, Amazonas e Paraná. Eles vão responder por tráfico, sequestro e organização criminosa. Um dos suspeitos foi preso em flagrante num estabelecimento que faz a intermediação de mão de obra de trabalhadores portuários na capital baiana. A droga foi encontrada dentro do armário do funcionário com a ajuda de um cão farejador. Um carro de luxo, joias, computadores e documentos foram apreendidos. A polícia acredita que mais pessoas estejam envolvidas no esquema. O que se ficou provado nas investigações é que eles eram uma organização criminosa, né, voltada para essa prática de extorsão mediante sequestro com resultado morte e também o tráfico de drogas. Agora, especificamente a dinâmica de como se dava, de como eles atuavam, ainda estamos em fase de investigação. A chuva castiga as regiões sul e sudeste do país desde a noite de ontem. No Paraná, os bombeiros precisaram resgatar moradores. Nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, casas e estabelecimentos comerciais ficaram inundados. No Rio de Janeiro, as pancadas de chuva alagaram ruas em vários pontos da capital. O temporal prejudicou a visibilidade dos motoristas e ainda derrubou árvores. Em Itaguaí, na região metropolitana, a água invadiu casas e carros ficaram submersos. Há alerta para deslizamentos. No Espírito Santo, o município de Santa Leopoldina, na região serrana, foi o mais prejudicado. O rio subiu e alagou grande parte da cidade. A inundação também atingiu o município de Santa Teresa. A cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná, ficou debaixo d'água. A enchente invadiu casas e deixou moradores ilhados. Os bombeiros receberam vários chamados de resgate. O temporal também derrubou muros e destelhou casas.
E as chuvas que aumentaram nas últimas 24 horas já deixaram mais de 300 pessoas desabrigadas em Peruíbe, litoral de São Paulo. Este bairro ficou completamente alagado. Bombeiros e a Defesa Civil usaram barcos para resgatar famílias e animais de estimação que ficaram ilhados. Moradores também ajudaram com botes. Eu peguei a moto aquática que eu trouxe para passar lá a temporada aqui, brincar aqui e sair resgatando as pessoas aqui. E aconteceu que a nossa casa está enchendo tudo, os ralos estão tudo entupido e está subindo água pelos ralos do banheiro. E a gente preferiu sair antes que acontecesse algo pior. Mais de 300 desabrigados foram levados para escolas municipais. A casa desta recém-nascida foi tomada pela água. A sua netinha tem quanto tempo e o que aconteceu? 9 dias. A água vem entrando, vem mais rápida, né? Que todos os tempos, né? Desde o dia 1º até a tarde de hoje, choveu 384 milímetros na cidade. O maior volume nessas últimas 24 horas. Esse aguaceiro, em 9 dias, é 63% maior que a quantidade de chuva esperada para todo o mês de janeiro. Nós verificamos lá no nosso centro de gerenciamento de emergência uma chuva que ficou concentrada e ficou parada aqui no município de Peruíbe. São chuvas que ficam abaixo da linha da serra. Isso é um fenômeno até comum, né? Isso acontece. Combinado com o fato de nós estarmos no verão, que já é um período mais chuvoso. A prefeitura decretou estado de emergência e as doações de roupas, produtos de limpeza, colchões já começam a chegar. Sabemos que ninguém está livre depois de tantas tragédias que a gente escuta. Então, é amenizar um pouco mais o drama do momento. Tá doendo, né? Porque a gente é carroceiro, né? A gente luta pra caramba pra ganhar as coisinhas. Agora eu perdi tudo e agora para conquistar tudo de novo, senhora. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Qual é a explicação para essa chuvarada no litoral de São Paulo? A combinação da umidade que vem do mar com a circulação de ventos e o relevo da região. Cris, boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. Essa chuva é chamada de chuva orográfica e acontece quando a umidade que vem do oceano encontra a barreira do relevo da Serra do Mar, sobe na atmosfera e forma nuvens bem carregadas. Amanhã, as instabilidades começam a perder força no litoral e o sol volta em Peruíbe, Itanhaém e em Ubatuba. A chuva se concentra à tarde e vem mais isolada. Ainda há risco de novos deslizamentos. As máximas ficam entre os 25 e os 27 graus. Na capital paulista, a chuva também diminui e cai apenas em alguns pontos, sem temporal, máxima de 29. Em Campo Grande e em Boa Vista, dia ensolarado e seco. Os termômetros marcam entre 35 e 36 graus. Hoje, além do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Rondônia registraram muita chuva. Pelas imagens de satélite, vemos nuvens de temporal sobre vários estados. Amanhã, o corredor de umidade, essa escadinha verde chamada de Zacas, se desloca, aumentando a chuva sobre a região Nordeste. Maranhão, Piauí, Bahia e Pernambuco devem registrar os maiores volumes. Entre Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso, chance de enchentes e deslizamentos. No giro de temperaturas, faz até 32 graus em Porto Alegre e em Rio Branco. No Rio de Janeiro, máxima de 30, 27 em Brasília e até 31 em Salvador. Tempo Delivery. A Edilene é do Recife, Pernambuco. Oi, Edilene. Até sábado, muito sol e chuva rápida à tarde. Faz até 31 graus. No domingo, o tempo fecha e chove a qualquer hora. O Elton escolheu a cidade de Cardoso, São Paulo. Boa noite, Elton. Sexta e sábado com pancadas típicas de verão à tarde e tempo abafado. Faz até 32 graus. No domingo, as instabilidades ganham força e chove forte a qualquer hora. Faça como eles e participe do Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidy. A Receita Federal ampliou a fiscalização sobre as transações via Pix e cartão de crédito acima de R$5 mil. Mas os contribuintes têm se deparado com mentiras nas redes sociais que levantam uma série de dúvidas.
O secretário da Receita Federal esclareceu o assunto para o Jornal da Record. A Receita Federal anunciou que desde o primeiro dia do ano passou a receber informações sobre as transferências realizadas por meio do Pix e cartão de crédito. Desde então, uma série de dúvidas tem surgido entre os contribuintes. A insegurança aumenta com as mentiras que têm repercutido na internet. De acordo com a Receita Federal, nada muda para o contribuinte. As informações das instituições financeiras, como a fatura do cartão de crédito e as movimentações bancárias, já são compartilhadas há mais de 20 anos com a Receita. O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, esclarece que a declaração de imposto de renda não viola a privacidade do contribuinte. Então nós estamos modernizando essa declaração para ela se adaptar aos novos dias, para que a gente possa receber essas informações e não haja inconsistências. Isso é muito bom para o contribuinte, porque diminui a chance dele cair na fiscalização nas malhas da Receita Federal. A Receita já recebia informação no passado a partir de R$2.000. Nós aumentamos esse patamar, nós estamos dispensando os pequenos valores. A partir de 2025 passa a ser R$5.000 no mês. Abaixo disso, a Receita não recebe nada. Passou de R$5.000 na pessoa física ou R$15.000 na pessoa jurídica, a Receita passa a receber o valor global, sem nenhum detalhamento dali da movimentação daquele CPF. A privacidade, o sigilo bancário, ele é reforçado, na verdade, pela Receita Federal. Nós só recebemos o valor global. O trabalhador, ele só ganha com isso, repito, porque ele não tem nenhuma dor de cabeça na declaração do imposto de renda, ele não tem chances de cair na fiscalização da Receita Federal. Para ele, nada muda, não há tributação, não há imposto, nada disso, tudo é fake news. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, revelou hoje que o câncer no esôfago, que tratava desde abril, avançou para o fígado. Mujica preferiu não adotar novos tratamentos por causa de uma doença autoimune. Pela primeira vez, um tribunal europeu multou a Comissão Europeia por violação da Lei de Proteção de Dados. O órgão terá de indenizar um cidadão alemão em R$ 2.500 por ter compartilhado informações pessoais sem autorização. A Argentina anunciou a primeira privatização do governo do presidente Javier Milei. A participação majoritária da metalúrgica IMPSA foi vendida por mais de 40 milhões de reais a uma empresa americana. O governo dos Estados Unidos anunciou o último pacote de ajuda militar à Ucrânia do governo do presidente Joe Biden. O valor é superior a 2 bilhões de reais e inclui mísseis, munições e equipamentos para jatos F-16. As contratações e os treinos dos times brasileiros estão a todo vapor para o início dos campeonatos regionais. E a Paloma Totti já está aqui com a gente para nos atualizar sobre as notícias do esporte. Oi, Paloma, boa noite. A temporada nem começou e já tem time aí preocupado. Como é que é isso? Pois é, boa noite para vocês, boa noite para você. O Santos fez um jogo-treino hoje e foi goleado pelo Atlético de Minas Gerais. Já a torcida do Bahia está empolgada com os reforços apresentados. O time de Rogério Ceni apresentou hoje os reforços da temporada. Os jogadores Rodrigo Nestor e Michel Araújo vieram do São Paulo. Eric Pulga, artilheiro da Série B do ano passado, estava no Ceará e também reforça o Bahia. Fui muito bem recebido, né, por todos os jogadores, os caras que eu já assisti pela TV, né, assim, joguei videogame como Everton Ribeiro, né, muitos outros jogadores. Rogério Ceni assisti muito, né, no São Paulo e hoje ter ele no comando aqui, estou muito feliz. Fim de férias também para o elenco do Atlético Mineiro, que voltou hoje ao trabalho. O Santos fez um jogo-treino contra o Atlético de Minas Gerais e foi goleado. Perdeu por 4-1. Na Copinha, o Santos está perdendo de 2-0 para a Ferroviária e o Fluminense está ganhando de 2-0 do Linense. Já o Palmeiras empatou, mas se classificou em primeiro do grupo. Depois de 2 goleadas nos primeiros jogos, o Verdão empatou com o Oeste em 1-1. Campeão da Copa São Paulo em 2022 e 2023, o Palmeiras avançou para o mata-mata. O Coritiba também empatou com o Desportivo Brasil em 2-2. O resultado classificou as duas equipes para a próxima fase. Outro time paranaense que se classificou foi o Operário. A equipe goleou o Força e Luz do Rio Grande do Norte por 7-0.
O atacante Matheus Galdino marcou 3 vezes e assumiu a artilharia da Copinha com 5 gols. O tenista sensação do Brasil, João Fonseca, de 18 anos, se classificou para a chave principal do Aberto da Austrália, um dos torneios mais importantes do esporte. João Fonseca conseguiu a vaga ao vencer o argentino Thiago Tirante por 2-0. Pela primeira vez, o brasileiro vai disputar a chave principal de um Grand Slam, como são chamados os 4 principais torneios de tênis do mundo. No primeiro jogo, Fonseca vai enfrentar o russo Andrei Rublev, 9º melhor tenista da atualidade. Muito animado, passamos um pouco pela tensão ali do qualifying, mas temos vindo de jogos confiantes, resultados muito bons. E vamos acreditar cada vez mais, seguir andando cada vez mais, acreditando, vamos com tudo. Agora você vai conhecer a história de superação de um técnico de futebol. Acostumado com as vitórias e derrotas em campo, no ano passado ele venceu o maior rival, o câncer. A caminhada pelos campos de futebol começou cedo. Como comissão técnica, 17 anos. Mas caminhar assim desde os 5, desde os 7 nas escolinhas de futebol de Santa Lúcia. Rafael Stucci é o técnico do time sub-20 do Novo Horizontino. No ano passado, venceu o Campeonato Paulista da categoria. E agora disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com uma vitória e um empate, o time tem grandes chances de classificação para a segunda fase. Mas essa caminhada junto ao futebol, tão presente na vida do Rafael, acabou ficando mais distante em agosto de 2022. Ele teve um desmaio, foi até o hospital, passou por uma bateria de exames e o diagnóstico, câncer de pulmão. Quando eu recebo o diagnóstico, eu acho que eu recebo uma luz junto. Parece que eu tinha uma certeza que eu ia vencer ali o câncer num curto prazo de tempo. Foi isso que acabou acontecendo, né? Mas esse não foi o momento mais difícil. No ano passado, o câncer se espalhou para a cabeça e o coração. Ali foi um choque, cara. Ali foi, acho que, o dia de maior revolta, né? Eu estava sozinho, aquele momento de ira, né, cara, realmente. Então, eu me questionava por que eu. A doença o afastou do futebol, mas não por muito tempo. Um dia depois de receber a alta da última cirurgia, ele voltou a trabalhar. Quando eu faço a segunda cirurgia, eu saio do hospital e ligo para o pessoal e falo assim, tô indo pro jogo. O jogo era no dia seguinte. A luta do Rafael e o amor pelo futebol se transformam em motivação para os jogadores, que só pensam em conquistar mais esse título para dar de presente ao treinador. Ser apaixonado, né, de ter paixão, de jogar com a alma, que isso faz muita diferença. E ele transmite isso para nós e é, de certa forma, contagiante, né? A doença do Rafael está controlada e agora ele resume o que espera pela frente em poucas palavras. Amar, viver e futebol, realmente é isso. Por isso que eu falo que a minha maior vitória é poder acordar e poder dar um treino, poder ir para o jogo. Não tem prazer maior. Que exemplo de superação, né? Essas foram as notícias do esporte. Cris, Celso. Obrigada, Paloma. Ok, Paloma. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem o 4º episódio da série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.